Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial, a escolha inteligente. Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César. Você é um brasileiro que faz? Uma brasileira que faz? Então, este programa foi feito para você. Tem o seu número, ou melhor, é a sua cara. Aqui tratamos de histórias incríveis, pessoas inspiradoras e grandes empreendedores da vida, com a missão de levar uma mensagem para mostrar que é possível, dá para chegar lá, que vale a pena correr atrás dos seus sonhos e que você vai ter sucesso nessa trajetória da vida. No programa de hoje, vamos falar com uma pessoa que empreendeu sua carreira com muita dedicação. Saiu do nada, da roça, para se tornar um dos maiores do Brasil. E claro, o programa foi feito para você, que busca melhorar sua vida e montar o seu negócio, ou mesmo se preparar para um novo desafio. Assim, vamos falar com um empreendedor da vida que pagou o preço para montar um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina. Recebemos com muita alegria o Dr. Nelson Williams. Dr. Nelson Williams, que prazer tê-lo aqui no Brasil que faz, amigo. Prazer é meu, Elvis. Uma grande satisfação. Filho de agricultores, saindo do interior do Paraná, montou o maior escritório de advocacia da América Latina. Conta um pouco dessa trajetória, amigo. Bom, Elvis, eu tenho uma história muito peculiar e que se assemelha a muitas histórias parecidas no Brasil, né, de empreendedorismo. Alguém que veio do zero. Esses tempos atrás eu estava numa conversa com o filósofo Leandro Carnal e falei que eu comecei do negativo. Ele falou assim, então se você começou do zero Fahrenheit, né? E realmente eu tenho uma história muito peculiar que se assemelha à história de muitos brasileiros. Eu sou uma pessoa que comecei do zero absoluto, ou seja, do zero negativo. Chegou a trabalhar na roça, doutor? Cheguei a trabalhar na roça até os 17 anos, Elvis. E eu até atribuo à roça um dos grandes motivos de eu ter ingressado na faculdade de Direito e ter optado pela educação. Pelo fato de meu pai ser um pequeno agricultor do norte do Paraná, eu acompanhei as agruras que um pequeno agricultor passa. São muitas dificuldades e eu via aquilo sem grandes perspectivas e aquilo me causava, assim, de certa maneira, um certo horror, né? Será que a minha vida vai ser isso? Vai ser aqui? Porque veja bem, entrava a safra, saía a safra, outra safra e a nossa situação não mudava. Vivia uma esperança e uma desilusão. Sempre assim. A vida do agricultor, do pequeno agricultor se pauta nisso. É feito praticamente apenas para subsistência. Né? Você não tem um futuro. Então eu opto pelos estudos. Tanto é que hoje nós temos um instituto, que é o Instituto Nelson Williams, que ele tem uma preocupação muito grande com a educação. Porque a educação transforma vidas, transformou a vida deste que vos fala e transforma a vida de muitos. Faz toda a diferença. Quando você termina o ensino médio... Eu fiz técnico em contabilidade. Sim. Eu tenho um primo que mora em Jaú até hoje. Eu falei com esse meu primo, que ele na época trabalhava e morava em Jaú. Primo, será que eu consigo arrumar um emprego fácil em Bauru, por exemplo? Eu vou fazer faculdade em Bauru. Sim, vai para lá que a gente te ajuda. Então eu presto o vestibular, passo, vou para Bauru, chego em Bauru, eu não arrumo emprego em Bauru. E este meu primo, através do sogro dele, me arrumou um emprego de auxiliar de escritório na Santa Casa de Misericórdia do Jaú. Então eu fazia todos os dias, da semana, eu fazia o itinerário. Jaú, dá o que? Uns 35, 40? 50 quilômetros. 50 quilômetros. Então eu ia e voltava em ônibus de estudante. Durante o dia trabalhava na Santa Casa de Misericórdia do Jaú como auxiliar de escritórios no RH. No RH da Santa Casa eu conheci o diretor de RH da Santa Casa, advogado,
mas não exercia, dono de um posto de combustível na cidade, um posto com administração familiar. Este diretor de RH da Santa Casa, vendo a minha situação, que era uma situação realmente frágil economicamente, me oferece a possibilidade de eu trabalhar finais de semana no posto de gasolina. É um posto de administração familiar, então ali eu fazia tudo. Abastecia carro, lavava carro, cuidava do caixa, ou seja, ali eu fiquei trabalhando durante 1 ano mais ou menos, e na Santa Casa eu trabalhei próximo de 1 ano e meio. E depois desse 1 ano e meio? Aí cansei, aquela vida começou a me cansar, né? Principalmente a questão do ônibus de estudante, surgiu uma possibilidade de eu ir para Bauru. Aí eu fui para Bauru, em Bauru eu trabalhei como auxiliar de escritório numa pequena construtora. Essa construtora, durante o curso da faculdade ainda, ela acabou vindo a quebrar, a ir à bancarrota, e dali eu arrumei um emprego numa outra prestadora de serviço, né, que daí era uma prestadora de serviço da CESP, CPFL, que fazia manutenções de subestações e entrega de tala de energia elétrica. Eu fui trabalhar no RH desta pequena prestadora de serviços na cidade de Bauru, e ali eu concluí a faculdade. Eu lembro que retornei a Jaguapitã, né, muito orgulhoso pela minha conquista de ter me graduado bacharel em Direito. E ao invés de eu receber palavras de incentivo, eu recebi muitas palavras negativas, Elvis. Dos seus pais? Não, da família no geral. No geral. Ah, bacharel em Direito, ó, tá assim, tá cheio de bacharel passando fome, necessidade. Já tinha prestado o exame da OAB? Ainda não. Não, tem que tirar a carteira da ordem. A carteira da ordem que é o difícil não é fazer a faculdade de Direito, o difícil é tirar a carteira da ordem. Eu retorno a Bauru, tiro 30 dias de férias neste meu último emprego com carteira assinada e estudei em 30 dias o que eu não estudei a faculdade inteira. Mas assim, estudei muito. E fez uma imersão. Imersão. Presto o exame da ordem, passei no meu primeiro exame da ordem. Concluído essa etapa, volto ao trabalho, retorno de férias, né? Já tinha prestado o exame, peço para o meu antigo patrão, seu Siegfried Karg, que me contratasse, mudasse meu cargo, ao invés de auxiliar de escritório, para advogado da empresa. Ao que prontamente ele me respondeu: a nossa empresa é uma empresa de administração familiar, a minha filha já é advogada e não comportam 2 advogados na empresa. Não vou mudar seu cargo, e nem função, e nem muito menos o salário. Aí seu Siegfried, não, tá bom, eu vou pedir demissão. Ele olhou para mim e falou assim: sério? Como assim vai pedir demissão? Você tirou férias, você vai cumprir aviso prévio? Eu falei, não. Ele falou, vou descontar, a sua rescisão será negativa. Eu falei, seu Siegfried, não há problema. O senhor sabe do sacrifício que foi para mim fazer a faculdade, o sacrifício que foi para mim poder tirar a ordem, passar e depois disso tudo eu não ser advogado, não tem sim o menor sentido. Então eu vou pedir demissão e eu vou cuidar da vida. Você já tinha algum plano, doutor? Vamos lá. Já tinha uma estratégia? Havia uma proposta. Durante o curso eu conheci um médico que fazia faculdade conosco, com a nossa turma. Ele fazia 2ª graduação, doutor Antônio Sebastião Urias Cabreira. E esse era, sabe aquelas pessoas de mais idade na classe, que é amigo de todos, que é uma tem pessoa... uma habilidade. É generoso. Toda tal. sala de direito tem pessoas assim. É uma pessoa mais velha. Ele, na época, era casado com a juíza do trabalho de Bauru. Ele é uma pessoa que tinha conhecimento também da minha situação. Aliás, na minha classe, acredito que todo mundo tinha conhecimento da minha situação. Conversei com ele e tal, ele falou para mim, Nelson, das 8 até as 16 da tarde, eu sou médico da Telesp, antiga Companhia de Telefonia de São Paulo. Das 16 em diante, eu estou na clínica. Se você quiser usar minha sala na clínica, das 8 às 16, você pode ir para lá. E eu começo a atender ali. Qual foi a virada de chave quando que você olhou e falou assim, nossa, esse escritório pegou e agora é definitivo? Vamos lá. Eu escrevi um artigo recentemente que é Nelson Williams e os anos mais selvagens da advocacia. Tem um livro que se chama Arthur Schopenhauer, o filósofo, e os anos mais selvagens da filosofia. Por que eu destaco isso? Exatamente porque todos querem saber como que foi esse início, qual foi a virada de chave. Eu diria assim,
Eu começo como? Na época eu congregava na primeira igreja batista de Bauru. Ali eu entregava meus cartões, ali eu começava a procurar os empresários, os pequenos empresários, médios empresários da cidade de Bauru que congregavam na igreja. Olha, você tem alguma coisa para mim? Uma ação trabalhista, uma cobrança, uma duplicata, um cheque sem fundo, qualquer um acidente de trânsito. Pintasse. Não, eu era full service dentro do universo. Fazia clínica geral. Só pegar aquilo que eu conseguia fazer. Sim. E na própria igreja havia um procurador da Unesp. Ele era procurador e que sabia da minha história. Então, essa pessoa me ajudou, me auxiliou muito. O que acontece? Eu pegava determinadas causas, fazia o processo, que era na datilografia ainda. E depois o meu primeiro computador foi um 386 da IBM. Esses dias eu vi um 486, que já é a evolução do 386 da IBM. Eu fazia minhas peças, eu levava para o José Maria Estevão, o procurador da Unesp. Para ele dar uma olhada. Zé, é isso. E ele, com muita paciência, olha, não faz isso, esse processo é assim. Então, ele me auxiliava tecnicamente. Passado um certo tempo, eu peguei e tive minha primeira estagiária, doutora Juliana, depois se tornou advogada, que era uma pessoa que congregava na mesma igreja que eu. Essa pessoa, embora não fosse advogada, já tinha uma competência considerável na área do direito e fazia direitinho. Então eu jamais estava ali junto com ela, conferia as petições, ou fazíamos a 4 mãos. Então foi evoluindo. Depois ela se torna advogada, depois vem outros estagiários e a coisa foi tomando forma, foi tomando volume. E eu sempre tive uma preocupação muito grande com uma coisa. Qual era? Clientes. O que adianta eu ser um ótimo advogado ou eu ter um ótimo advogado dentro do escritório se eu não tiver clientes? A habilidade número 1, então, vendas. Vender o escritório, vender serviços, ter essa habilidade de comunicação. A advocacia é uma atividade nobre, porém é uma prestação de serviços. E Exatamente. Se você não tiver clientes, um advogado sem clientes, Elvis, não é nada. É um leão sem dentes. Exatamente. Então é necessário o quê? Ter clientes. O que eu fazia? Eu costumava dizer assim, Nelson, eu costumava dizer assim, e hoje eu ainda falo em todas as mentorias. Eu falo o seguinte, né? O que é mais difícil, vender ou ganhar voto? Vender ou ganhar voto? Olha, na minha opinião é ganhar um voto, porém só ganha um voto se souber vender. E na nossa banca de direito, no início de tudo, eu falava assim, como é difícil vender serviços de advocacia. E você, já bem novo, tinha essa convicção plena. Essa plena consciência de que eu preciso ter contratos, eu preciso ter clientes. E cada cliente eu pedia encarecidamente, lógico, com muito jeito, que me indicasse outros clientes. Porque o que acontece? O meu segmento, o segmento da Nelson Williams Advogados Associados, 99% dela é para pessoas jurídicas. A nossa origem começou como pessoas jurídicas e continuamos. Então, um empresário, um cliente satisfeito, ele indica outros clientes. Então, a ideia era o quê? Sempre trabalhar nessas indicações. E todos os dias, praticamente, eu visitava clientes. Todos os dias. Então, o que acontece? De segunda-feira, quando eu não tinha carro, eu pegava o ônibus circular, ia lá visitar aquele irmão da igreja que eu encontrei domingo e falei que eu ia tomar um café com ele. E lá dessas conversas, daquele cafezinho, sempre aparecia alguma coisinha. E quando não aparecia uma causa dele, ele indicava, eu falava, quer me indicar? Não tem ninguém que você sabe que está precisando de advogado? Me indica aí. Ele pegava o telefone prontamente, ligava para algum colega empresário, olha, eu estou aqui com o Nelson Williams, é um advogado, é um irmão lá da igreja, um amigo nosso, é uma pessoa, ele pode passar aí e tomar um café? Lógico, você Elvis, com certeza, com um amigo seu, com um colega seu e pede para me receber, logicamente ele vai me receber. Eu ia e chegava lá, olha, eu sou advogado, não tem nada, aí uma ação trabalhista, uma cobrança, uma execução, um acidente, qualquer coisa. E sempre você há de convir, a atividade empresarial, ela é inerente ter problemas jurídicos. Sem dúvida. Então, eu fui assim, e fui de certa maneira da atividade. E o que acontece? Eu fui escalonando isso. Elvis, até chegar ao ponto de hoje nós termos mais de 20 mil clientes, pessoas jurídicas ativas em todo o país. Para aí, doutor. Então, e agora escalonando. eu quero falar contigo aí.
você entendeu a estratégia de uma escalada de venda de serviços com cartões, com ousadia, com uma boa comunicação, mas também com muita humildade. Em todos os segmentos de negócios, esse modelo dá certo. Sem contar o seguinte, eu quero ainda entender a virada de chave e falar assim, como que um escritório que iniciou dentro de um consultório médico, que teve toda uma metodologia de busca incessante de clientes, chegou num momento que falou assim, ó, virei a chave, agora nós temos 100 advogados conosco, qual foi a abertura da próxima filial, como que isso aconteceu? Vamos lá, vou tentar dar, de certa maneira, um resumo para você, porque eu tenho que resumir praticamente o escritório Nelson Williams Advogados vai fazer 25 anos no próximo ano, e eu vou tentar resumir para você esse início, que é onde aconteceu a grande virada de chave, eu diria, uma delas, né, porque depois tiveram outras, mas eu vou te dar essa. Lembra que eu tentei ser advogado no meu último emprego? Sim. Não, ele não aceitou. Eu saio do emprego, passado 2, 3 meses, este cliente passou a ser um cliente mensalista meu. Posto de gasolina. Não, o Siegfried, o último prestador de serviço. A consultoria é do meio. Sim. É o último prestador de serviço da CESP, CPFL. Sim. Tô lá. E aí eu visitava de tempos em tempos, durante toda semana, eu fazia uma visita para o senhor Siegfried Karg, né, para estar ali, para ver se aparece alguma coisa. Embora ele fosse mensalista, mas estava sempre ali, né? A minha amizade com ele era muito grande. Ele faleceu há pouco tempo e realmente uma pessoa muito querida, muito, muito especial. Aí estou sentado na frente dele, ele olha para mim e fala assim, Nelson Williams, nós recebemos uma proposta, nessa ocasião eu morava em Bauru, recebemos uma proposta de um escritório de São Paulo, capital, para fazer recuperação tributária para nós. Nós estamos falando da década de 90, a Constituição de 1988. Década de 90 é uma década extremamente próspera em questionamento de tributos e coisas do tipo. Como nós recebemos essa proposta de São Paulo, e você é nosso advogado mensalista, a preferência é sua. Você faz esse trabalho? Eu prontamente falei, seu Siegfried, tributário eu não faço. Por que eu não faço? Existe uma regra de ouro para todo bom vendedor. Nunca venda o que não tem para entregar e não prometa o que sabe de antemão que não pode cumprir. Exatamente. Não era a minha área. E tributário é muito específico. Falei para ele, seu Siegfried, eu não faço tributário. Acho melhor fazer com o escritório de São Paulo. Ainda mais que era uma empresa que vivia de certidão, né, licitações. Então não pode brincar. Foi honesto. Muito bem, fui muito honesto. Ele falou, tá bom, uma preferência era sua. Como você não faz, vou passar para o escritório de São Paulo. Ok. Passou para o escritório de São Paulo. Passado uns 2, 3 meses, estou eu novamente sentado na frente do alemão, seu Siegfried, tomando um cafezinho. Vem a financeiro dele, para do lado dele para ele assinar cheques. E ele pega, ele fala, que é isso aqui? Ela fala São Paulo. A hora que ele fala São Paulo, eu dei uma pescoçadinha assim, né, em cima da mesa, e ele assinou o cheque. Ela sai e eu perguntei para ele, seu Siegfried, esse cheque que o senhor assinou, é do escritório de advocacia de São Paulo? Ele falou, é. Eu falei, ele cobrou 5, ele me pagava em média R$3.000 por mês de assessoria. O cheque era de R$50.000. Eu falei, eles cobraram R$50.000, seu Siegfried? Ele falou, não, eles cobraram 300, são 6 cheques de 50. Eu quase caí da cadeira. Por quê? Nesta época eu já estava, de certa maneira, mais equilibrado, não estava mais tão ruim quanto estava no início, mas ele me pagava R$3.000 por mês. Muito e diferente. Eu era um faz-tudo para a empresa dele. De repente, eu vejo este senhor pagando R$300.000 de honorários. 100 vezes mais. Para o escritório de São Paulo, de uma oportunidade que foi ofertada a mim, e eu não peguei. Eu saio dali, paro numa livraria chamada Jalovi, que até hoje tem em Bauru, se não estiver enganado. Comprei tudo que tinha, que pude, de direito constitucional, direito tributário, levei para casa e falei, vou estudar. Na segunda-feira vim em São Paulo, me inscrevi no IBET, fazer especialização em direito tributário, e comentei o fato com a minha estagiária, que nesta ocasião já era advogada, com a doutora Juliana.
Falei, você acredita? Ela, nossa. Pedi que ela viesse a São Paulo e tirasse cópia de todos os trabalhos que foram feitos para o alemão, para o seu Siegfried. Só que daí uma coisa me incomodou, o Elvis. Para fazer especialização eu vou levar 2 anos. Até eu concluir, né? Esse boi já foi com a corda. Esse boi vai ter ido embora. A oportunidade foi embora. O cavalo está passando encilhado, já foi embora. Já foi embora. Lembrei que eu tinha um colega de faculdade genial em direito tributário constitucional que falava durante a faculdade: alemão, você tem que se especializar em direito tributário. Dr. Ageu Libonati. Hoje ele é mestre em direito tributário e professor da instituição Toledo de Ensino. Olha. Hoje. Na época, eu lembrei dele. Paro na frente da casa dele, bato palma, ele sai com o cabelo todo arrepiado. Era já tipo 10 da manhã. Eu falei, e aí, Ageu, tudo bem? Tudo bem, ô alemão, tudo bem? Entrei. O que você está fazendo? Eu falei para ele, estou estudando para concurso. Aí eu contei para ele. Aí ele olhou para mim, eu te falei, alemão, que dá dinheiro, eu te falei que direito tributário é bom, tá vendo? Você tem que fazer. Eu falei, Ageu, você não quer trabalhar comigo? Ah, não, vou prestar concurso, isso vai... E conversei. Trouxe ele para a sociedade? Não, ele não quis ser sócio. O convenci a trabalhar meio período comigo, montar um núcleo de direito tributário dentro do meu escritório, e ele aceitou. Ele falou, tudo bem. Ele aceita. Aí, o segundo passo. Eu falei, eu preciso de mais braço para ter mais cliente. Aí, nessa ocasião, então, eu já tinha o núcleo, teoricamente, com o Ageu, genial, responsável, muito competente. Tinha o escritório, a doutora Juliana já trabalhava também, já tinha estagiários, já estava numa situação bem melhor que a inicial, mas faltava alguém para me ajudar a ter mais clientes. Eu lembro de novo de um colega de faculdade, cunhado de meu primo de Jaú, que estava trabalhando de ferreiro na oficina do seu pai. E ele era uma pessoa extremamente hábil a lidar com clientes. Por quê? Porque durante a faculdade ele era vendedor de consórcios e era vendedor dos bons. Dos bons. E ele vendia consórcio para quê? Para pessoas jurídicas. Aí eu vou buscar o Dr. Adirson de Oliveira Júnior. Paro na frente da oficina do pai dele. Lembro até hoje, ele sai sem camisa, usando aqueles aventais de couro, ferreiro, que é por causa de solda. Isso. Tal. A mão parecia uma morsa, tão dura que era, né? Tão forte. Tava batendo ferro mesmo. Cheguei, contei para ele. Aí ele falou para mim, o doutor Ageu tá contigo? Eu falei, tá comigo também. Um núcleo, eu falei, tem um núcleo só de direito constitucional, capitaneado pelo doutor Ageu e mais uma equipe. E por que você precisa de mim? Eu falei assim, eu preciso dos clientes que você tem, ou que você tinha na época que você vendia consórcio. Ele falou assim, eu preciso dar uma estudada nas matérias, porque direito tributário eu tenho uma noção, mas eu preciso dar uma rememorada. Eu falei, imagina, o doutor Ageu está à disposição, ele vai te ajudar em tudo que você precisar. Ele aceita vir trabalhar com a gente. Ele vem, não tinha carro, não tinha roupa, eu arrumei um carro para ele poder trabalhar, comprei as roupas porque ele não tinha paletó, aí vem, tal, e aí nós montamos uma equipe ali, ele começa a visitar os antigos clientes dele, para vender os serviços, apresentar o escritório. Doutor Ageu dava conta de entregar, ou seja, um vendia, o outro entregava, um prometia, o outro cumpria. Eu cuidando ali de tudo isso, o doutor Adirson de Oliveira veio ser o primeiro sócio da Nelson Williams. Tanto é que o escritório é fundado dia 1º de janeiro de 1999, Nelson Williams e Oliveira Advogados Associados. E tem um detalhe, Elvis, esse detalhe é fundamental que eu tenho que contar. De 94, quando eu me formo, 95 eu tiro a carteira. No dia 1º de janeiro de 99, nós abrimos a Nelson Williams e Oliveira Advogados Associados. Aonde eu abri a Nelson Williams e Oliveira Advogados Associados? Bauru. Em São Paulo. São Paulo? Pegamos um endereço na Avenida Paulista,
no edifício do Conjunto Nacional. Por quê? Porque a cabeça minha era o quê? Os grandes tributaristas Os grandes escritórios estão na capital. Na Avenida Paulista. E a Avenida Paulista, em qualquer lugar do país que você fale, as pessoas têm a noção do que é. E imediatamente a 0002, a filial, era Bauru. Eu já vi uma coisa, amigo. Eu vou ter que te entrevistar pelo menos mais umas 3 vezes para contar essa história magnífica para todo o Brasil. Mas com tudo isso, hoje o maior escritório da América Latina, quantos mil colaboradores? São mais de 1.500 advogados e aproximadamente 3.000 pessoas na operação toda, em todo o território nacional. Fora se eu não indireto. estiver enganado, porque esse número às vezes varia, nós temos, se eu não estiver enganado, 28 unidades da advocacia ou 32, e temos escritórios de outras atividades nossas, que são 52 unidades, se considerar todos os escritórios, que é da Nelson Williams Group, que envolve outras atividades, inclusive moda feminina e coisas do tipo, Diversificou o empreendedorismo, financeira e coisa do tipo. Mas a advocacia, nós estamos presentes em todo o território nacional, todas as capitais nós temos unidades nossas e a matriz fica aqui em São Paulo. Jogo rápido, fala para mim um livro. Assim falava Zaratustra. Família. Família para mim é o bem maior. Deus. Eu diria que Deus traz para nós a nossa consciência de finitude e responsabilidade para com o próximo. Dr. Nelson Williams, quem é o Brasil que faz para você? Para mim, o Brasil que faz é todas aquelas pessoas que não têm preguiça, que se dispõem a acordar de manhã, lutar contra todas as adversidades. Muitas vezes nós temos todos os motivos do mundo para não levantar, às vezes, e desanimar. Mas levanta a cabeça e enfrenta a vida. Levanta a cabeça e enfrenta a vida. Eu quero te agradecer, doutor. Lhe presenteando com o meu livro. Muito obrigado. Livro de gestão pública que conta um pouco da minha trajetória. E parabéns pela sua trajetória, viu? Tenho muito orgulho dela. Fui algumas vezes o melhor prefeito do Brasil e serve tanto para a iniciativa privada como para a pública, sobretudo a administração pública. Muito obrigado, Elvis. Muito obrigado, telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui com você e com todos vocês. Eu que agradeço e agradeço você. Esse programa foi feito para mostrar para você que você pode realizar os seus sonhos, ou melhor, nunca desista dos seus sonhos. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Deus abençoe. Valeu! Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Praça Unitar. Quando a família cresce, o amor da gente cresce junto. E a família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a Air Fryer Forno, ideal para porções maiores de uma só vez. E a Air Fryer Dupla, que faz até 2 receitas ficarem prontas ao mesmo tempo. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Mondial. A escolha inteligente. E decora.